Obrigada, candidato. Passamos, então, agora para o novo sorteio da ordem das falas. Obrigada. E também da próxima pergunta, que veio da nossa base, que são das trabalhadoras e trabalhadores em educação, distribuída em todas as escolas da nossa rede. Então, permanecendo a primeira. A candidata permanece como primeira a responder a candidata Darlene, segundo, Daniel. O terceiro, Renato Lima. E o quarto, doutor Esperon. Novamente, para quem chegou após, né, o início, nós retiramos, então, o nome do candidato Fábio Branco em função da sua ausência ao debate. Vamos, então, à segunda pergunta. Então, a educação quer saber: há alguma proposta por parte dos candidatos que envolva a criação de um espaço que atenda de maneira gratuita as crianças com autismo, TDAH, ou alguma outra necessidade específica? Se sim, quais? Esse tema, né, das crianças atípicas, das crianças com deficiência, ele é um tema extremamente sensível e necessário de ser discutido e de ser tratado e principalmente de ser resolvido, né? Essas crianças são crianças que merecem o nosso respeito e que merecem o direito de aprender, como qualquer outra criança. Acho que isso é fundamental para mim, é o princípio básico. Né? E a gente vê que vem aumentando cada vez mais, e que bom que vem aparecendo os novos laudos, é sinal que a gente está conseguindo na sociedade, a sociedade está conseguindo enxergar essas crianças. E nós, quando eu falo nós, eu me incluo, né? Nós que trabalhamos com educação, os trabalhadores em educação, às vezes são as principais fontes de segurança para as famílias, né? Então, nós precisamos, primeiro, garantir que essa criança possa estar em sala de aula, no período que ela tem direito do estudo, da sua formação, que ela possa ter garantido um monitor qualificado que possa dar o suporte ao seu desenvolvimento e à sua aprendizagem, né? E para as outras crianças, e aí acho que essa é a pergunta que está posta, né? Tem um movimento em Rio Grande chamado Autista Cresce, que é um movimento importante, porque a gente sabe que as crianças elas são vistas enquanto estão na idade escolar, né? E depois parece que esses adolescentes, jovens, somem. E não, eles continuam necessitando da atenção. Nós temos a Escola Viva, né, que foi criada na gestão do prefeito Alexandre, com o objetivo de trabalhar o turno complementar para as crianças, adolescentes e jovens com deficiência, né? Essa escola hoje, eu soube, ela está reduzida a 2 salas de aula e está atendendo 32 pessoas. É muito importante, nós vamos trabalhar para retomar a função educativa e social da Escola Viva. E quando eu falo social, tem a ver com a funcionalidade, né? Com criar espaços para o desenvolvimento desses jovens e adolescentes, não só de desenvolver o seu potencial artístico, né? Eu tive depoimento de uma mãe de um menino autista que não falava e que hoje está cantando porque estava lá dentro aprendendo, né? Mas outras funcionalidades, como o uso de um aplicativo de celular, como saber se organizar, lavar uma roupa, lavar uma louça. Então, isso pode ser feito ali.
Além disso, a gente está trabalhando, e aí com busca de recurso novo, né, para a criação... Obrigada, candidata. Só para lembrar que estão com um cronômetro também aqui para nós, aqui atrás, e também aqui no notebook tem o cronômetro, tá? De 3 minutos a cada fala. Candidato Daniel. A pergunta seria criar um espaço para as crianças atípicas, seria isso? Assim, ó, eu no caso, né, eu não acredito muito nessa situação de separação e criar espaços para pessoas, né, atípicas, ou seja elas quais forem. A gente acredita que a inclusão é a melhor forma de trazermos as pessoas atípicas, seja elas qual for, para o nosso convívio na sociedade, para que elas tenham esse crescimento. Nós precisamos fazer o quê? É trazer mais qualificação por professor, nós precisamos trazer mais monitores para dentro da sala de aula, para que não sejam os professores tão sobrecarregados, onde professores têm adoecido pelo excesso de trabalho e pela falta de monitores, onde eles ficam sobrecarregados mesmo durante a sala de aula. Eu acho que esse espaço ele tem que ser criado, sim, mas para todas as crianças, para que eles possam interagir e serem monitorados. É fundamental que a gente consiga trazer essa equidade, essa coisa da igualdade para todos, para que a gente possa passar para eles a oportunidade de que todos tenham o mesmo nível de conhecimento e que o professor possa realmente ir para dentro da sala de aula sem estar tão preocupado e atender a todos de uma maneira igualitária, sem ter a condição de trabalho. Hoje, o professor ele tem muito pouca condição de trabalho dentro da sala de aula. A gente vê que, muitas vezes, o professor ele é criminalizado, né? Mas não é por causa dele, é porque não se tem uma condição de trabalho adequada. A gente tem visto escolas totalmente depredadas, onde não tem o básico nem para o outro aluno. Então, como fazer para que todos tenham a igualdade? Então, acho que o que a gente precisa é trazer a qualidade, é trazer o treinamento, fazer com que as pessoas estejam qualificadas para lidar com as pessoas atípicas dentro da sala de aula e com monitores preparados e monitores que onde possam atender essa necessidade. Obrigada. Próximo. Candidato Renato. Tá. Não, ele está aqui. É que, na verdade, eu achei que ele era regressivo e ele é progressivo. E eu olhava 2 minutos, está sobrando tempo, já estava terminando. Vamos ser objetivos, então. Só para complementar, então, a primeira pergunta, tá? Evidentemente que nós vamos dar um jeito nas estradas do interior para que o transporte coletivo possa ser viabilizado. No estado que ele está, não tem como resolver isso, né? É um absurdo, né? Hoje, teve esses dias aí, acho que foi ontem, que um agricultor, o Barão, né, fez um pronunciamento onde ele deu a realidade do município atualmente, né? Então, isso realmente não tem como funcionar. Então, tem que acertar isso e, se necessário, evidentemente, tem que botar lá uma retro e uma patrola na Quinta, outra no Povo Novo. O Povo Novo tem que voltar a ter ônibus, porque não tem mais ônibus. É uma série de coisas que tem que ser feita e nós vamos providenciar isso, porque sem condições de trabalho o profissional não tem como fazer. Bom, agora vamos à questão dos atípicos. Eu gostaria de salientar aqui que eu tenho uma amiga, que é a esposa do nosso presidente estadual, o Marcelo Slaviero. Eles são uma família típica, né? Então, ela está concorrendo a vereadora lá em Caxias do Sul e ela tem um conhecimento bárbaro sobre toda essa questão. É uma questão que exige muita maturidade, muito aprofundamento, muito conhecimento com gente especializada para tratar, porque está sendo assim uma avalanche, né? Temos muitos casos sendo diagnosticados. Infelizmente, tem casos que deveriam estar sendo acompanhados e não estão. Muito bem, o Centro de Atendimento de Famílias Atípicas é sensacional. Eu estive em Joinville, eles têm esse trabalho, inclusive eles têm convênio com um grupo de famílias que se juntaram e fizeram um centro maravilhoso,
né, para atendimento da família e da criança, né, ou até do adulto, enfim. Então, é um centro de atendimento de famílias atípicas que engloba toda essa questão. Muito bem. E isso, evidentemente, está no meu plano. Nós vamos colocar isso aqui. São 3 minutos, né? Tem mais um. A Escola Viva eu estive visitando e percebi que ali tem um trabalho muito bom e eles já atendem algumas coisas ali, né? E eu tenho a intenção de fazer o seguinte, transformar a Escola Viva numa escola profissionalizante para atípicos, que faça com que eles efetivamente sejam incluídos, integrados nas atividades profissionais, para que as famílias tenham também essa alegria, essa felicidade de ver, né, o seu atingido por essas questões, né, trabalhando, seja lá na atuação que for dentro das possibilidades de cada um, evidentemente. E a profissão, os profissionais, o acompanhamento especial para isso, técnico para isso, para que os profissionais possam ter tranquilidade, psicólogos nas escolas, que isso é caro, tem que ver como fazer isso, evidentemente, né? De repente, dividindo tempos, etc., mas essas são atividades, evidentemente, que têm que ser utilizadas. Obrigada, candidato. Então, agora passaremos para o candidato doutor Esperon. Muito bem, se a senhora puder me repetir a pergunta e zerar o meu tempo. Repetir a pergunta. A educação quer saber. Há alguma proposta por parte dos candidatos que envolva a criação de um espaço que atenda de maneira gratuita as crianças com autismo, TDAH ou alguma outra necessidade específica? Se sim, quais? Muito bem. Fico muito mais à vontade, mais uma vez, como profissional da saúde, inclusive como filho de pediatra e irmão de pediatra. Inclusive, o meu pai, quando vereador, apresentou e foi aprovado por unanimidade o teste do pezinho obrigatório e gratuito. Foi a primeira cidade do Brasil que teve esse importante avanço social na prevenção da deficiência mental. E uma questão de semântica, não gostaria que tivesse continuar chamando de pessoas atípicas. Afinal de contas, qual é que é o tipo correto? São pessoas que têm necessidades especiais e muitas vezes são mais capazes do que nós, capazes de fazerem coisas muito especiais mesmo. Abriremos concurso específico para a Secretaria de Educação, de neuropediatra, psicólogos, não serão psicólogos da Secretaria da Saúde, ampliar os convênios com as faculdades de psicologia, que é da Universidade Federal do Rio Grande, da Anhanguera e qualquer outra faculdade que puder fornecer esses monitores. Também temos a pretensão do governo da Democracia Cristã 27, doutor Esperon e Sullivan, se for da vontade de Deus, a partir de 1º de janeiro de 2025, fazer com que as professoras, que são as verdadeiras guerreiras, que têm realmente desempenhar esse papel tão importante de lidar com essa situação e também contemporizar, orientar os outros alunos, que a hora-aula de preparo, essa que inclusive não vem sendo respeitada normalmente, que a gente tem informação, seja, vamos dizer, mais valorizada para aquelas professoras e professores que tiverem crianças em situação especial. Acho que isso é uma inovação importante, uma valorização da categoria. Também quero registrar capacitação periódica, como ocorre na Secretaria da Saúde, capacitação para aqueles profissionais que quiserem aderir e talvez, quem sabe, dentro do plano de carreira, um valor a mais no seu salário. Também uma integração com os familiares, fazer um envolvimento com a comunidade escolar e, especificamente, ajudar os familiares, que muitas vezes são pessoas que não têm a cultura suficiente, e ser as professoras, mais uma vez, estabelecer esse papel importante, que tenho certeza que nenhuma das senhoras e dos senhores se furtarão a fazer isso. E, realmente, nessa capacitação, para que as crianças tenham
uma estimulação precoce para que possam desenvolver suas potencialidades.